Hoje eu gostaria de relevar aqui, dentro dessa palavra, a importância das mulheres no ministério de Jesus. As mulheres foram muito importantes. E é interessante observar que até Jesus, antes de Jesus, as mulheres não tinham nenhum valor. Quando se contava uma multidão, contavam-se apenas os homens. Mulheres e crianças não eram contados. Não é? A mulher era algo secundário. Mas a partir de Jesus, essa cena começa a mudar. E a gente vai ver hoje algumas mulheres que serviram ao Senhor Jesus e ajudaram no seu ministério. E aqui, mesmo no relato da ressurreição que acabamos de ler, as mulheres aqui tiveram um papel preponderante, um papel principal, não é? E é interessante ainda destacarmos que as mulheres foram as últimas a saírem do Calvário, aonde Jesus foi crucificado. Elas foram as últimas a saírem de lá e foram as primeiras a chegar ao sepulcro. Maria Madalena, diz o texto, aí no verso 1, e a outra Maria tiveram 5 experiências naquela manhã de domingo. Primeiro está aí no verso 1, elas tinham desejo de ir ao sepulcro. Depois, um temor, a gente pode observar aí no verso 5, porque o anjo vai dizer para elas assim: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Aparece aquele anjo diante delas e elas estavam assim, então, preocupadas, o que significaria aquilo, não é? Depois, o anjo traz uma palavra de consolação a elas, está no verso de número 6. Ele não está aqui. Mas cadê? E o anjo completa: ele ressuscitou como tinha dito, e vinde ver aonde ele jazia. Vocês acreditam em milagre? Bom, a ressurreição de Jesus foi um milagre. Mas um outro milagre que eu queria compartilhar com vocês é que um dia eu fui lá nesse sepulcro. Aí você pode pensar: mas pastor, se eu for lá, gastou uma grana. Não, foi 0,800. Milagre, não é? Foi 0,800. Eu fui lá, né, e sem pagar nada, né, numa caravana, né, e alguém me levou, certamente com interesse. Eu era pastor auxiliar de uma grande igreja, mas acabou, eu preciso falar isso, que no meio da viagem eu rompi com ele, porque eu vi que ele era uma pessoa desonesta, e eu falei para ele: você não vai trazer ninguém na minha igreja, né? Porque eu fui vendo várias coisas durante a viagem. Não é que eu fosse mal agradecido, é que eu não ia botar as minhas ovelhas num barco furado com aquele homem, né? Mas fui 0,800. O importante é que eu fui 0,800, Deus me levou lá e me trouxe, não é? E eu consegui entrar naquele sepulcro, não é? E está escrito lá em inglês que ele não está aqui, ele ressuscitou. Hoje colocaram uma grade. Na época que eu fui, se você vê atualmente, botaram uma gradezinha, mas na época que eu fui não tinha aquela grade, você podia ir lá onde Jesus foi colocado, né, naquele sepulcro, e ele não estava ali. Essa foi a consolação que aquelas mulheres tiveram. Uma outra experiência foi que elas receberam uma comissão, né? Nos versos 7 e 8, quando o anjo diz para ela: ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vai adiante de vós para a Galileia.
E, por último, a experiência, eu acho que a mais marcante, está aqui no verso 9 e 10. Não é? E eis que Jesus, ressurreto, veio ao encontro delas e disse, salve. Não é? E elas aproximaram-se dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Quando a gente lê os demais evangelhos, são 4 evangelhos, nós constatamos que também haviam outras mulheres que não estão mencionadas aqui, que junto com Maria Madalena e essa outra Maria, serviam a Jesus durante o seu ministério. Eram aquelas mulheres que haviam sustentado financeiramente o ministério de Jesus. Obviamente, eram mulheres de posse, não é? Eram mulheres possivelmente esposa de homens de influência, não é? E que abençoavam a Jesus no seu ministério itinerante. A gente sabe que Jesus visitou aproximadamente 200 cidades e aldeias da Galileia. Lucas 8, de 1 a 3, fala sobre isso. Então, essas mulheres, a gente vai ver no relato que elas acompanharam Jesus até Jerusalém. Mesmo sabendo, porque elas tinham ouvido de Jesus que Jesus, havia profetizado a sua morte. Ele havia avisado aos seus discípulos que ele iria morrer. E essas mulheres, então, honram a Jesus em vida, sustentando o seu ministério, e quando da sua morte, e também depois da ressurreição. Agora, uma coisa um detalhe que nós somos questionados, né? Porque a lei judaica fala do sábado e nós guardamos o domingo. Por que nós guardamos o domingo? E eu vou dar algumas razões para vocês por que nós guardamos o domingo e não o sábado, né? Vamos ver alguns motivos. Jesus levantou-se da morte no primeiro dia da semana. Foi no domingo que Jesus ressuscitou. Primeiro. Segundo, ele derramou o seu Espírito no dia de Pentecostes, no primeiro dia da semana. Está lá em Atos 2, de 1 a 4, fala sobre isso. No primeiro dia da semana, o Espírito veio sobre aqueles que estavam reunidos em Jerusalém. Um outro detalhe, o terceiro, no primeiro dia da semana, domingo, a igreja cristã passou a reunir-se para entrar em comunhão. Atos 20, versículo 7, você pode anotar aí, para depois você conferir, né? E também fazer as suas ofertas. 1 Coríntios 16, 2. Um outro detalhe importante, já perdi a conta aqui, acho que é o 5. João, ele vai ter a visão do Cristo glorificado na ilha de Patmos, de Patmos, quando? No primeiro domingo, no primeiro dia da semana, domingo, né? Está lá em Apocalipse 1:10. No primeiro dia da semana, ele tem a visão do Apocalipse, né? Daí o primeiro dia da semana tornou-se o dia de celebração do povo de Deus no Novo Testamento, e nós aqui estamos hoje, e como temos feito há muito tempo, né? Aos domingos temos celebrado a Jesus. Agora nós queríamos entrar propriamente no milagre específico, que é a ressurreição de Jesus. E aí a gente começa no verso 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se
removeu a pedra e sentou-se sobre ela. É interessante que a gente pode chamar aquele sepulcro da casa da morte, né? A casa da morte, ela estava fortemente guardada, né, por uma grande pedra, uma pedra que fechava o sepulcro, e também pelo sinete, o selo de Pilatos, porque eles tinham medo de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus. Então havia ali um lacre do Estado, né? E também um destacamento militar que estava ali guardando aquele sepulcro, porque os fariseus, os líderes religiosos, achavam que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus e depois iam inventar uma história de que ele ressuscitou, né? Então, olha a preocupação das autoridades políticas de Roma e das autoridades também de Israel, os principais sacerdotes, não é? De guardarem bem aquele sepulcro, para não terem surpresa, né? Mas o que é um lacre do Estado, ou um destacamento militar diante do poder de Deus? Nada, não é? O poder do céu triunfou e sempre vai triunfar sobre o poder da terra. Às vezes nós ficamos com medo do poder da terra e esquecemos que o poder do céu sempre, em todo o tempo, vai sobrepor o poder da terra, né? No Evangelho de Mateus aqui, ele vai nos informar acerca de que houve um terremoto, não é? Naquele primeiro dia da semana, do domingo. E ele diz ainda que um anjo desceu do céu e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Talvez você pense assim, é claro que, será que o anjo abriu a porta do sepulcro, rolou aquela pedra enorme para Jesus sair? Não. Jesus não precisava de rolar a pedra para ele sair de lá. Você querem ver um exemplo? Quando Jesus ressuscita, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, e eles estavam com medo dos romanos. E o texto diz que eles estavam trancados no cenáculo, com todas as portas fechadas, com medo da perseguição dos romanos. E aí, já depois disso aqui, Jesus vai entrar no cenáculo e vai dizer para eles: paz seja convosco. E eles ficam admirados: como é que Jesus entrou aqui, as portas estavam fechadas, será que alguém deixou a porta aberta? Não, ninguém tinha esquecido a porta aberta. Mas o corpo glorificado de Jesus não é esse corpo nosso que tem barreiras que nos impede de fazer muita coisa. Mas será que Jesus virou um Gasparzinho, né? Um fantasminha? Não. Por quê? Porque o texto fala que quando ele entra lá no cenáculo, ele come com eles. Já viu o Gasparzinho comer alguma coisa? Fantasma comer alguma coisa? Não tem como, né? Vai cair tudo no chão. Então, ele estava num corpo glorificado. Quando o anjo remove essa pedra, não era para que Jesus saísse, mas para que as pessoas pudessem entrar e ver que ele não estava mais ali. O anjo não abriu a porta para Jesus sair, mas para que ali aquelas mulheres, os seus discípulos, pudessem constatar que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Mateus vai descrever ainda, no verso 3 de Mateus 28, que esse anjo
ele desceu como relâmpago, e a sua veste era alva como a neve. E em face do grande terremoto e da abertura do sepulcro, obviamente, a abertura foi feita por um poder sobrenatural. O que aconteceu com aqueles guardas romanos que estavam ali? O texto diz que os guardas tremeram, e cheios de pavor, a ponto de ficarem como se estivessem mortos. Eles simplesmente apagaram, desmaiaram, diante do poder que aconteceu ali naquele lugar. Um escritor chamado William Hendrickson, ele explica uma coisa interessante aqui, que a pedra, o selo, a guarda colocada ali pelos romanos, tudo isso deram àquelas autoridades um senso de segurança, principalmente aos principais sacerdotes, em relação a que eles não tivessem nenhuma novidade. Mas, todavia, pelo prisma do céu, toda aquela demonstração de força não passava de mera futilidade. Nada pôde deter o poder de Deus de abrir aquela sepultura, e aquela guarda romana nada pôde fazer a não ser apagarem, ficarem como mortos ali. E aí eu queria parar aqui para termos uma pequena reflexão. Às vezes nós tememos aquilo que nos possa fazer o homem, aquilo que o ser humano, as autoridades humanas possam tentar nos fazer, nos prender, como tem acontecido em alguns países, aonde o evangelho tem sido proibido, aonde os crentes têm sido perseguidos. E eu já disse aqui que um dos lugares mais proibidos para o evangelho é a China comunista. Entretanto, a China é o lugar onde mais tem havido conversões nas igrejas subterrâneas. Eles não podem ter uma igreja como nós aqui, com a porta aberta para a rua, mas eles se reúnem em igrejas subterrâneas, escondidas das autoridades. Muitos sequer têm a Bíblia. E o evangelho tem crescido e desenvolvido. Por isso que é mera futilidade o poder do homem tentar resistir ao poder soberano do Deus Criador. A pedra removida também é um memorial de vitória de Cristo sobre a morte. Aquilo que talvez seja o que você ou que nós mais tememos, a morte, não é? Porque alguém já disse assim, para tudo tem jeito, menos para a morte. Já viram esse ditado? Né? E o que acontece aqui? Jesus ele vai arrancar o aguilhão da morte e vai triunfar sobre ela. O túmulo não foi o fim da existência de Jesus. O túmulo não é o fim da existência daqueles que são seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Na verdade, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele diz assim, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, seria vão o fato de estarmos aqui reunidos hoje. A palavra de Deus chega a dizer assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Queridos, eis a razão da importância do dia de hoje, do dia que nós comemoramos a ressurreição de Jesus.
Porque não for a ressurreição, o dia que nós morrêssemos, simplesmente a nossa carne apodreceria naquele sepulcro. E a nossa história acabaria por ali. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado, a Bíblia diz que ele foi a primícia da ressurreição. O que é isso, pastor? Foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna, para não mais morrer. Veja que ele chegou a ressuscitar Lázaro. Quando Jesus andou aqui, ele ressuscitou Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e Maria. Mas depois Lázaro morreu, não é? Morreu. Mas agora não, na ressurreição de Jesus, é a ressurreição para a vida eterna. É a ressurreição que é preparada para nós. Por que nós estamos aqui? Por que nós pregamos o Evangelho? Por que nos reunimos aqui domingo, terça, quinta, quarta? Por quê? Por causa da nossa esperança. Porque o nosso Senhor e Salvador, Ele venceu a morte. A morte não o prendeu no túmulo, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Você perdeu uma boa oportunidade de falar aleluia. Tem uns que estão falando baixinho aí. Essa é a razão da nossa fé. O Evangelho não é prosperidade. O Evangelho não é dizer, embora alguns preguem isso, você aceitou Jesus, vai acabar os teus problemas, não é? Você não vai ficar mais doente, você não vai ficar mais desempregado. Isso não está escrito na Bíblia, gente. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Deus tem nos dado o pão de cada dia, tem nos sustentado, tem nos dado emprego, tem nos dado tanta coisa. Mas Ele disse também que nessa vida nós poderíamos ter lutas, aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Se nós olharmos para Jesus, que morreu aos 33 anos, não tinha sequer um cavalo para entrar em Jerusalém. Eu preguei isso domingo passado. Ele entrou em Jerusalém com um jumentinho emprestado, que ele pediu emprestado. Se a gente olhasse pelo prisma humano da terra, Jesus teria sido um fracassado. Porque ele viveu 33 anos e depois morreu. Mas aqui está o grande mistério do Evangelho, e a ressurreição. O cerne do Evangelho está na morte, mas na ressurreição. Muitos outros líderes de várias religiões fundaram religiões, foram boas pessoas. Mas a Bíblia diz, a Bíblia não, a história diz, que o corpo deles apodreceu na sepultura. Mas do nosso Senhor, ao terceiro dia, o anjo disse, Ele não está aqui. Vinde ver onde jazia o seu corpo. Ele ressuscitou e Ele vai adiante de vós. A morte não tem mais a última palavra. Quantas vezes nós vamos a uma cerimônia fúnebre e a palavra que a gente ouve é essa: nunca mais vou ver o meu pai, a minha mãe, meu filho, a minha filha, nunca mais. Você pode ver que aquela pessoa não é uma cristã, não é alguém que serve a Jesus. Porque alguém que serve a Jesus, se aquela pessoa que faleceu é um crente em Jesus, ela poderá dizer, até breve, até um dia, porque um dia nós nos reuniremos, estaremos para sempre com o Senhor. A cruz não é o fim da história, a sexta-feira da paixão não é o fim do drama.
Porque o domingo chegou, e com o domingo chegou a ressurreição. Aquela pedra removida é o fundamento sobre o qual erigimos a nossa vida. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da fé cristã, a coluna mestra do cristianismo. Nosso Redentor não está mais no túmulo, Ele ressuscitou, e essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Um dia, nós morreremos se Jesus não vier buscar-nos antes. Um dia nós vamos entrar num caixão, vamos ser enterrados ou na terra, ou numa gaveta, o nosso corpo vai poder se decompor, vai se decompor. Mas um dia, aquele que venceu a morte, prometeu voltar, Maranata, e a Bíblia diz que Ele vai voltar, e Ele diz assim na sua palavra, que num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não importa quantos anos, se 10, 20, 30, mas não tem nem o pó lá, já tiraram, não importa, porque o Deus que criou o homem do nada, do pó da terra, nada é impossível a Ele para trazer de volta o nosso corpo ressurreto e o nosso corpo totalmente diferente, à semelhança de Jesus. Aleluia, aleluia. Nos versos de 5 a 7, o anjo, ele não se dirige aos guardas, mas a gente vai ver aqui que ele se dirige às mulheres que foram ao sepulcro. E aqui, o evangelista Mateus, ele nos informa que o anjo estava sentado na própria pedra que ele havia removido do túmulo. Os guardas, como falamos, estão lá desmaiados, não é? O túmulo foi aberto, nenhum poder pôde deter o Filho de Deus. A obra da ressurreição é uma obra do próprio Deus, que pelo poder do Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e é esse mesmo poder que um dia, num piscar de olhos, vai fazer com que nós saiamos dos sepulcros e subamos a nos encontrar com o Senhor nos ares. Alguns fatos, queridos, são dignos de nota, e eu queria ver alguns com vocês. Em primeiro lugar, já falamos aqui, as mulheres ocupam um lugar especial no ministério de Jesus, né? As mulheres não só sustentaram, estiveram com ele na agonia. Interessante, os discípulos, com exceção de João, todos fugiram, mas as mulheres estavam lá, participaram, sustentaram o seu ministério, na sua agonia estavam lá, no seu sepultamento estavam lá, honraram a Jesus na vida e na morte. Agora elas são as primeiras a ir ao túmulo, as primeiras a serem testemunha da ressurreição, e as primeiras a adorarem o Cristo ressurreto. Quando Jesus aparece a elas, elas se curvam aos seus pés e adoram ao Senhor Jesus. Foram as primeiras a adorar o Cristo ressurreto. E também elas foram as primeiras a anunciar, as mensageiras da vitória de Cristo sobre a morte. Foram elas que foram a Jerusalém contar aos seus irmãos, discípulos, que ele havia ressuscitado. Segundo lugar, as mulheres aqui citadas no verso 5 e 6, elas foram encorajadas pelo anjo. O anjo conhecia o sentimento de temor e a motivação que levou aquelas mulheres ali. E a sua mensagem para elas é a seguinte: olha, não tenham medo, não temas, porque eu sei que vocês buscam Jesus,
que foi crucificado. Mas saibam disso, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Em terceiro lugar, as mulheres são convidadas a ser testemunhas do túmulo vazio. Verso 6, a parte B. Depois de dar uma ordem para elas, para não temerem, os anjos agora deram uma outra ordem. Para elas virem ver aonde Jesus estava depositado, e depois elas foram convidadas a anunciar a ressurreição de Jesus. Que privilégio dessas mulheres. Como Jesus deu valor e importância às mulheres no seu ministério. Quarto lugar, as mulheres são enviadas ao discípulo de Jesus, verso 7. Depois do anjo dar a primeira ordem, vinde ver onde ele estava, agora Jesus dá a segunda ordem, ide e anunciai aos meus discípulos. Sabe o que a gente aprende com isso aqui? É que todo aquele que é testemunha da vitória de Jesus sobre a morte, nós somos devedores a outros de proclamar essa mensagem da ressurreição de Jesus. Há muitas pessoas que estão perdidas como um cachorro ou gato que cai do caminhão de mudança, não sabe para onde vai. E a gente percebe muitas pessoas assim do nosso lado, na faculdade, no colégio, na vizinhança, no trabalho. Nós temos a responsabilidade de pregar a mensagem das boas novas, do Cristo ressurreto. A ordem do anjo tem um caráter de urgência, ele diz, olha, e depois e depressa. E tinha um público específico, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. E por último, uma agenda a ser cumprida para o encontro com ele. E ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como eu vos digo. Nós poderíamos parafrasear isso aqui que o anjo está dizendo, é que um dia nós também o veremos, não na Galileia, mas nós o veremos na eternidade, aonde estaremos para sempre com ele. O Jesus ressurreto aparece também às mulheres, verso de 8 a 10. E eu queria destacar agora uma coisa aqui interessante para compartilhar com vocês. Uma dessas mulheres é Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Eu queria pensar um pouquinho com você sobre isso. Aqui nós vamos ver o milagre da transformação, está lá em Marcos 16, 9. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, nem mesmo um dos 11 discípulos. Sabe quem foi? Maria Madalena, aquela de quem Jesus expulsara 7 demônios. A misericórdia de Deus aqui. Uma mulher que foi dominada pelos demônios, que era escrava de demônios, que estava encarcerada pelos demônios, ao se encontrar com Jesus, ela é liberta, ela é totalmente transformada. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Os demônios não têm mais poder sobre a vida dela. Algumas pessoas hoje têm medo de romper com algumas religiões que sabemos que estão envolvidas com demônios.
com medo de retaliação. Mas a gente vê aqui Maria Madalena, alguém totalmente liberto. Quantos de nós fomos libertos de tantas coisas? O Evangelho de Jesus é um Evangelho libertador. Talvez algumas pessoas pensem assim: eu gostaria tanto de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu preciso me libertar de algumas coisas que ainda me prendem. E eu queria dizer para você hoje, talvez, ou está me ouvindo aqui, ou me ouvindo pela internet, você sozinho nunca vai se libertar das suas prisões, daquilo que o diabo tem amarrado você. Mas em Jesus, todas as cadeias são quebradas. Não há cadeia que possa resistir, não há vício, não há nada que possa resistir à ação de Jesus na nossa vida. E aqui está um exemplo, que privilégio daquela mulher que outrora era alguém que demônios viviam na vida dela, era uma vida infernal. E agora ela tem o privilégio de ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E uma outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês, naquele tempo, o testemunho das mulheres não era aceito pelos judeus. Os judeus não aceitavam um testemunho feminino de uma mulher. E a gente vê aqui Jesus quebrando esse paradigma. E ele vai se manifestar exatamente a essa mulher, evidenciando o milagre da transformação que foi operado na vida de Maria Madalena. Jesus restaurou aquela mulher do submundo demoníaco, para aquela visão tremenda do Cristo ressurreto. Ah, queridos, eu não sei se você está preso em alguma cadeia do príncipe desse mundo, mas eu posso te dizer uma coisa com toda a minha convicção e certeza: o mesmo Jesus que libertou Maria Madalena daqueles demônios que dominavam a sua vida, é o mesmo Jesus que hoje liberta você, faz de você uma nova criatura. Maria Madalena não foi apenas a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto, mas foi a primeira também a anunciar a sua ressurreição. Aquela que antes estava possuída de demônio, transforma-se agora numa embaixadora de boas novas do Evangelho. Aleluia, aleluia. É interessante ainda observar, queridos, um outro detalhe, já estamos terminando, um outro detalhe nesse texto. Jesus, ele vai elevar os títulos daquelas pessoas que caminhavam com ele. Primeiro, ele chamou aqueles que o seguiam de servos, depois de discípulos. Pouco antes de sua morte foram chamados de amigos, e agora, depois da ressurreição, são chamados de irmãos. Como é que a gente pode explicar isso? Essa descrição, meus irmãos, é uma expressão de graça, que diz que aqueles seus discípulos agora estavam sendo introduzidos na família celestial. Jesus já havia chamado a eles de servos, porque ele era Senhor. Jesus chamou-lhe de discípulos, porque ele era o mestre. Jesus chamou ele de minhas ovelhas, porque ele era como o pastor.
depois de meus amigos em relação a ele como homem, o filho do homem. Agora, Jesus os chama de meus irmãos, porque ele agora os considera como irmãos do Filho de Deus. E eu queria então terminar essa palavra, queridos, falando mais uma vez, que aquelas mulheres que nós mencionamos aqui hoje, podemos ver que elas foram grandes heroínas, não só no relato de Mateus, mas também no de Marcos e de Lucas, né? Enquanto os discípulos, no final do ministério, quando Jesus é preso, os discípulos se esconderam, elas permaneceram fiéis, elas apareceram, enquanto eles estão trancados entre quatro paredes, aquelas mulheres subiram ao Gólgota, nome difícil, desceram à sepultura, viram o anjo, contemplaram o Cristo ressurreto e depois saíram para anunciá-lo. Hoje é uma noite muito especial. E diante de tudo aquilo que nós vimos aqui, o dia de hoje fala para nós da razão do Evangelho. Por que que nós estamos aqui? Nós temos uma missão de anunciar, assim como aquelas mulheres fizeram, que Jesus o Cristo, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele subiu, está à direita do Pai, ele intercede por nós, ele enviou o seu Espírito Santo, que está aqui nesse lugar, que habita em nós. E a palavra do Evangelho, que quer dizer boas novas, ecoa nos nossos corações, para que a semelhança daquelas mulheres, e eu queria destacar Maria Madalena, não importa aquilo que foi a nossa vida no passado. Há tantas pessoas com medo de vir a Jesus por causa do passado. Você quer um passado pior do que Maria Madalena e de outros personagens? Mas Jesus restaurou aquela mulher. Aquela mulher agora era uma nova criatura. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, ele se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Aquela época em que Maria Madalena estava endemoniada ficou para trás, ficou no passado. Mas agora ela era a Maria Madalena, serva de Jesus, irmã de Jesus, aquela que glorificava Ele, que teve essa experiência de adorá-lo, de ser a primeira a adorá-lo após a sua ressurreição. Pense nisso. Não importa aquilo que você foi no passado, porque a Bíblia diz que o Senhor apaga o nosso passado. A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e lança na profundeza dos mares, e diz: dele não se lembra mais. O diabo às vezes quer nos lembrar dos nossos pecados do passado, e é nessa hora que nós temos que dizer para ele: os meus pecados foram lavados no sangue de Jesus, eu fui feito nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Mas de quebra você pode dizer: mas Satanás, o teu futuro é sombrio, porque a palavra diz que o teu futuro é o pior que pode existir.
é condenação eterna. Mas nós vamos um dia estar eternamente com o Senhor Jesus.